Na RW Brasil. Entrevista. Bota ele na linha, bota ele na linha. Tá, vai. Como prometido, vamos conversar um pouco com o deputado Mauro Mariani, do PMDB, deputado federal, que nos fala lá de Brasília. Deputado, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Bem, deputado, vamos começar pela notícia mais recente. O senhor está na capital, participou, imagino, das discussões, pelo menos, da mini-reforma eleitoral que está hoje nos jornais aqui. Uma chamada mini-reforma eleitoral. O projeto segue agora para a sanção. Eu lhe pergunto, em que pese ter sido isso uma decisão do Senado, deputado, eu imagino que o senhor esteja acompanhando o assunto de perto, né? O que nós temos pela frente aí nesta mini-reforma? O que muda, hein, deputado? Marcelo, nada de significativo. É uma nano-reforma, como foi apelidada por alguns senadores. Apenas mudam algumas regras da eleição, não propriamente da eleição, mas algumas coisas que podem e que não podem mais fazer. Por exemplo, fica proibido a placa, o cavalete, o envelopamento do carro, coisas desse tipo, nada significativo do processo eleitoral, apenas de condução da campanha eleitoral. Então, nada que represente um avanço significativo. Bom, pelo que eu estou vendo, o senhor não gostou da mini-reforma. Não gostei porque na verdade, isso que é para baratear o custo de campanha, para proibir de colocar placa, isso não, todo mundo sabe que esse não é o maior custo de campanha. Não permitir que se coloque um perfurante no carro, que é uma coisa barata numa campanha, isso não é alterar de forma significativa, é apenas uma resposta, talvez, à sociedade que clamava por uma reforma eleitoral e política profunda no país. Isso não aconteceu, infelizmente, e aprovou-se essa pequena reforma, talvez para dizer que foi feita alguma coisa. Então, infelizmente, nós não avançamos nesse tema aqui e vai ficar para a próxima legislatura, quem sabe, fazer algo mais significativo, como proibir as coligações não proporcionais, como unificar as eleições, fazer com que nós temos eleições de 4 anos, ou de 5 em 5, sem a cada 2 anos parar o país por conta de eleição, impondo um custo muito alto à sociedade. Eu penso que era isso que todos queriam, a sociedade queria, e nós não tivemos a habilidade política, não tivemos condições de fazer. Bom, é uma lástima, né, que a gente veja, como o senhor está dizendo, o tratamento dado à sociedade, a resposta dada à sociedade, aos reclamos da sociedade, tenha sido dada de forma tão pífia, né? Quer dizer, uma pequena enroladinha para que as pessoas se acalmem um pouco, né? Uma posição desrespeitosa, né? Diante da população, né? Infelizmente, isso, com todo respeito, não vai significar nenhuma alteração profunda no processo eleitoral que possa produzir uma purificação na política brasileira. Bom, deputado, nós contamos também com a participação nessa entrevista com o nosso colega Laudelino Sardá, que é o nosso articulista aqui também de política. O Sardá já está na linha. Tudo bem? Bom dia, Sardá. Bom dia, deputado. Bom dia, Marcelo. Bem, eu queria propor aqui, deputado, já o encaminhamento deste assunto sobre as eleições de 2014, sobre algumas entrevistas que nós realizamos aqui e que tratam do seu nome e das coligações ou posições futuras do seu partido, PMDB, em relação ao pleito estadual aqui. Há algumas semanas atrás, deputado, nós, lá em Brasília mesmo, quando nós estivemos por aí, nós tivemos a oportunidade de conversar, entrevistar o senador Luiz Henrique da Silveira. E o senador, naquela oportunidade, eu inclusive repercuti com ele as declarações que o senhor mesmo me deu aqui numa recente entrevista, quando o senhor criticou muito o atual governo do Estado e reclamando dos espaços que o PMDB não tem, na sua opinião, no governo do Estado.
E o senador Luiz Henrique reagiu a essa afirmação. Eu queria só relembrar essa declaração do senador para que o senhor também possa falar um pouco a respeito. Vamos ouvir no dia 30 de outubro agora o senador Luiz Henrique aqui na Rádio Guarujá falando sobre o espaço do deputado Mauro Mariani e do PMDB no governo e as coligações do partido. O PMDB ocupa a maioria dos cargos de confiança do governo. Se você considerar desde as diretoras de escola, aos cargos de confiança nas mais diversas secretarias, nas secretarias regionais, o PMDB disparadamente é o partido que mais ocupa cargos na estrutura do governo. Tá? O deputado Mauro Mariani, certamente, ele está falando por aqueles que não conseguiram, que não estão incluídos nessa estrutura do governo, mas a maioria está incluída. E o senhor não cogita que o PMDB lance candidato próprio? Eu defendo a reeleição do senador, do governador Raimundo Colombo. Obrigado. Bem, o senador Luiz Henrique da Silveira, na entrevista que deu no último dia 30 de outubro aqui na Rádio Guarujá. O que pensa o senhor em deputado Mauro Mariani? Eu não mudo nem uma vírgula do meu pensamento. Primeiro, quero deixar claro que no momento nessa discussão de cargos, de espaço, isso é muito pequeno uma discussão política em Santa Catarina. Algumas pessoas do PMDB, algumas lideranças participam do governo do Estado, é bem verdade. O que eu me referia é que o PMDB não participa da formulação do governo do Estado. Ora, ocupar um posto de diretor de escola, ocupar um posto periférico no governo e não participar do núcleo que formula dentro do governo, há uma grande diferença. Eu não entro nessa discussão de ocupação de cargos do Estado. O que eu falo e repito, que há um sentimento que permeia toda a base do PMDB de que o partido deva caminhar para uma candidatura própria no ano que vem. Isso não é o Mauro Mariani que está falando. Isso é a base do nosso partido, que pode consultar a maioria dos filiados do partido espalhados pelos 295 municípios de Santa Catarina, e esse sentimento vai ser amplamente majoritário no nosso partido. Então, o que eu repercuto é nesse sentido. E há uma vontade do PMDB de ter uma outra proposta para Santa Catarina, que não apenas a condução ou a recondução da atual coligação. E o senhor se apresenta como candidato a algum posto na majoritária, nesta chapa pura ou não do PMDB? Eu penso que o partido tem que fazer essa discussão com maturidade. Claro que para alguns, está bom do jeito que está. Mas tudo bem assim, eu estou bem no governo, tenho meu espaço. Sobre isso que nós estamos falando. Mas há uma sensação do partido, há um sentimento de que o governo de Santa Catarina não vai bem. Esse sentimento de que o governo não vai bem é que começa a surgir o desejo de que o PMDB possa oferecer à sociedade de Santa Catarina uma outra opção. É isso que está em discussão. Nós temos nomes para apresentar à sociedade, e o meu nome for um deles, estou à disposição. Deputado, esse algum que o senhor se refere é o vice-governador Eduardo Moreira? Também ele e mais alguns estão plenamente contemplados, estão satisfeitos e trabalham para que o PMDB continue na oposição. Agora, inegavelmente, toda Santa Catarina sabe que não é o sentimento da maioria dos partidos. Agora, nessa tentativa de uma negociação dentro do PMDB, no sentido, vamos dizer, de continuar apoiando o Colombo, há alguma alternativa de esse grupo liderado pelo senhor vir a negociar e colocar um outro nome para vice, no sentido de que haja maior participação do PMDB dentro do governo? Bom, de minha parte, eu vou continuar
advogando dentro do partido a tese de que o PMDB deva apresentar uma candidatura num novo alinhamento político em Santa Catarina. E vou até o final nessa tese. Agora, eu não detenho, eu não posso impor isso ao partido. O PMDB vai discutir. Nós vamos ter que, em algum momento, ir numa convenção, tomar a decisão. Se a decisão da maioria do partido for de caminhar junto novamente com o governador Raimundo Colombo, muito bem. Essa vai ser a decisão do partido. Agora, eu não busco, e penso que as pessoas que estão comigo nessa luta, o nosso grupo, dito, nós não buscamos espaço numa chapa com o Raimundo Colombo. Isso não, eu não sei nem discutir essa tese. Nós buscamos, sim, a construção de uma alternativa, de uma candidatura do PMDB ao governo do Estado de Santa Catarina. É isso que está dito. A nossa tese pode ser vencida. E se for vencida, muito bem. Agora, nós também podemos vencer. E se for vencida, pode surgir um PMDB 2 aliado ao PT, por exemplo? Eu acho inevitável. Eu andei em todos os municípios de Santa Catarina durante esse ano, ouvindo muito o nosso partido. E o que eu posso dizer é o seguinte: se o PMDB não tiver um candidato, o partido racha, efetivamente. Grande parte do PMDB não vai apoiar a reeleição do atual governo e vai trabalhar em alguma candidatura alternativa que surgiu. Uma delas se surgiu uma candidatura do PT, seguramente terá apoio de uma boa parte do PMDB. Bem, deputado, mais uma etapa aqui de uma entrevista acolhida pela nossa Guarujá, que eu gostaria que o senhor repercutisse, desta vez agora, o deputado Juarez Ponticelli, presidente da Assembleia Legislativa, foi ouvido aqui um dia depois até de Luiz Henrique, do dia 31, agora há pouco, e ele falou sobre a sua vontade de disputar na chapa majoritária e, inclusive, falou da coligação com o PSD de Colombo e também fala das coligações com o PMDB. Gostaria que o senhor ouvisse rapidamente para depois falar um pouquinho. Vamos ouvir o deputado Ponticelli aqui na Guarujá no último dia 31. Sim, eu estou disposto a participar de uma prévia, se for preciso, para poder buscar esse espaço. Agora, o deputado me diga... Um espaço, Marcelo, um espaço majoritário. Sim. Repito, se tivermos parceiros e condições de liderar, sim. Mas se não tiver, e uma possibilidade real que existe, é de uma coligação com o PSD, do governador Raimundo Colombo, e nós ocuparmos a vaga que era do PSDB, porque o PSDB vai ter que ter candidato próprio em função do palanque para Aécio Neves. Essa coligação de Raimundo na reeleição, o PMDB de vice, nós ocupando a vaga do Senado, é claro que é uma coligação que teria grande chance de êxito, e se tiver essa possibilidade, eu vou buscar essa vaga. O doutor Jorge Bornaldo tem uma máxima que eu acho muito inteligente, muito sábia, como ele é. A coligação, a melhor coligação é que se auto-explica. Uma coligação hoje nossa com o PSD é auto-explicada. Por quê? Porque nós coligamos nas eleições de 2012 em 186 municípios com o PSD. 186, isso representa 70% dos municípios catarinenses. Ou seja, na base, a composição não foi feita. Nós coligamos com o PMDB nas eleições do ano passado em 85 municípios. Foram 4 municípios em 2004, 30 municípios em 2008 e 85 municípios em 2012. Então, veja que há uma aproximação. Em Itajaí, o PMDB nos apoiou. Em Jaraguá do Sul, que nós não governávamos há 40 anos, o PMDB é nosso vice. Em vários outros municípios, nós apoiamos o PMDB, em Balneário e Camboriú, em Chapecó, estávamos todos juntos na chapa, na eleição do Zé Caramori. Estou falando de municípios de importância. Em Indaial, terra da nossa ex-prefeita Angela Min, nós somos vice do PMDB. Então, essa aproximação das bases existe. E, além do mais, com o governador Raimundo Colombo, nós tínhamos uma relação estreita. Fomos vice dele lá, 2 vezes, apoiamos a outra vez que foi prefeito. Ou seja, como diz a máxima do Dr. Jorge, na minha opinião, é uma coligação autoexplicada. Bem, está aí o deputado Ponticelli, com as suas opiniões aí a respeito de coligações. O que acha o senhor, hein, deputado Mariani?
o Porcelli está usando uma frase que eu costumo usar, e até numa entrevista recente eu disse. Tudo em política que precisa ficar dando explicação não é bom. Você imagina uma coligação PSB, PMDB e PT. Imagina o PMDB vai ter que passar 2 meses explicando para os seus filiados, para os seus simpatizantes, essa composição. Isso é muito mal vista pela base partidária. Nada contra as pessoas, como colegas dos casos, é meu amigo, mas infelizmente nós temos diferenças históricas. Nós fomos adversários a vida inteira do PMDB, do PSL e do PP. Agora, qual é a percepção da população? Daqui a pouco nós sempre caminhamos de lados opostos, tivemos ideologias totalmente diferentes, daqui a pouco estamos juntos num grande pacote para ganhar uma eleição. Qual a percepção da população quanto a esses arranjos políticos que se costuma fazer? É contra isso que a população se revolta. Eu penso que aí não é para ganhar uma eleição, para aplicar um plano de governo num município ou no estado. Aí é o poder pelo poder. É apenas fazer um acordão político para se vencer uma eleição, para que cada um seja atinhado com parte da conquista que porventura se faz. Mas é muito difícil para o PMDB explicar uma composição definida. Ô, deputado, o senhor tem alguma ideia de quantos prefeitos apoiam a sua ideia? Eu não quero, não é a minha ideia. Essa indisposição do PMDB coligado com o PSD. Olha, eu posso dizer, sem medo de errar, que mais de 90% do partido não aceita, não quer e sonha com o PMDB ter uma candidatura própria. Mais de 90% do partido. Mas tu quer dizer que o senhor vai ganhar a convenção, então? É muito provável. Muito provável. Dificilmente... Bom, só para você ter uma ideia, eu te lembro como foi a convenção para a escolha do presidente do partido. Eu disputei a eleição com o apoio de pouquíssimas figuras carimbadas do partido, disputamos contra tudo e contra todos, e fiz contra o governo do Estado operando violentamente contra nós, e fizemos 42% dos votos para a presidência do partido. Eu não tenho dúvida que, se nós defendemos a tese de uma candidatura ao governo do Estado, nós vencemos a convenção com mais de 80% dos votos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque é o que o partido quer, é o que o PMDB sonha, sabe? E é o caminho natural, a história nossa é essa. O que acontece hoje em Santa Catarina, o que aconteceu há 3 anos atrás, nessa composição, foi um fruto de uma armação política, de um acaso, de uma circunstância momentânea. Não foi por conta do desejo do partido. Agora, o deputado, quando o senhor diz que entende que ganhará a convenção no PMDB, a sua posição e a dos seus correligionários, ganhará a convenção, o senhor está dizendo o quê? Ganhará a tese da candidatura própria ou o seu nome à disposição desta candidatura própria? Não, a tese da candidatura vai ser vencedora na convenção do PMDB, não tenha nenhuma dúvida. Não apostem contra isso que vão perder. O PMDB vai, se for a disputa da convenção, entre a tese de continuar na composição com o atual governo, na posição de vice, trazendo o PT numa vaga ao Senado, e uma candidatura do PMDB ao governo, ganha com mais de 80% a tese da candidatura própria. Agora, deixa eu lhe lembrar, deputado, isto já aconteceu na última vez que o PMDB discutiu este assunto. E nós sabemos que o doutor Eduardo Pio Moreira foi vencedor, né? E horas depois ele acabou abrindo mão, retirando a sua candidatura e sendo finalmente o vice de Raimundo Colombo. O senhor não teme que o PMDB faça essa curva de novo? Isso pode soar com provocação. Não, tem que ver a história de cada um, o comportamento de cada um. Por isso que eu disse
que a atual composição que o PMDB participa foi fruto de um acidente que está em curso. Sim. O PMDB só é vice do atual governador Raimundo Colombo por conta dessa atitude. Porque nós chegamos a disputar uma prévia com 2 nomes que estavam à disposição para ser candidato. Eu defendia abertamente o nome, na época, do ex-prefeito Gariberg. E se ele tivesse vencido, provavelmente seria o governador do estado hoje. O Eduardo venceu e, depois de vencer, entregou. Isso aconteceu, o Eduardo hoje paga até hoje esse preço dentro do partido. O PMDB nunca vai perdoá-lo por conta disso. E essa história jamais vai ser repetida dentro do PMDB. Sim. Sardá, mais algum questionamento? Não, nessa sequência de perguntas aí, vamos que haja uma conversa entre o Luiz Henrique e o deputado Mauro, no sentido de que, vocês vão indicar o vice e nós vamos conversar com o Colombo, porque nós temos que ter maior participação e decisão dentro do governo. Começaria-se um novo caminho de discussão, no sentido até de manter a coligação, deputado? Bom, primeiro que eu quero já dizer que nós não queremos, eu não quero nenhum espaço. Eu não fiz, não faço, não farei parte deste governo. Isso já tem que ficar claro o meu ponto. Não é isso que nós buscamos. Eu não sou desses que estou na política para fazer negócio. Se eu quisesse fazer negócio, eu ficava tocando minhas empresas. Eu estou na política para fazer política, para ter posição. A minha posição política é a posição do PMDB. Nós queremos ter uma candidatura do PMDB e nós vamos até o fim nisso aí. O senhor tem falado com o Cláudio Vinhati? Como? Tem conversado com o Cláudio Vinhati? Sim, o Cláudio é um grande amigo. Teve uma vitória retumbante agora diante do PT. Mais ou menos a mesma discussão se travou dentro do PT e a base do partido deu a resposta, dizendo que não quer o PT junto com o PSD. Agora, nesse caso, se prevalecer a tese de candidatura própria do PMDB, já é uma sinalização também para uma aliança com o PT. Penso que abrimos uma conversa. Aí nós podemos conversar. Um alinhamento do PMDB com o PT, aí sim, nós não temos que explicar nada, porque nós estamos juntos, nós nascemos da mesma raiz, como o PSL e o PP, como o deputado Juarez, estão coligados em 180 municípios, claro, eles nascem da mesma raiz historicamente, assim como o PMDB e o PT nascem da mesma raiz mais à esquerda da política brasileira. Seria uma composição que é a composição dos sonhos, tanto da base do PMDB, quanto da base do PT, que é assim possível. Tá certo. Deputado, muito obrigado, viu, pela sua atenção conosco. Eu sei que sua agenda está cheia aí em Brasília e o senhor dedicou esse tempo a nós aqui. Mas foi bem interessante a entrevista. Muito obrigado, viu? Um bom dia de trabalho ao senhor. Tá bom, Marcelo. Grande abraço a todos os seus ouvintes. Obrigado. O deputado federal do PMDB, Mauro Mariani. Eu acho que foram bons sinais, né? Eu acho que é uma sinalização para o PMDB2, né? Porque ele diz que tem 90% do partido, acho que é um exagero dizer que tem 90% do partido. Mas o que mais deixa assim claro é que já há uma articulação do grupo do Mauro Mariani com o PT. E isso aí também já ficou evidenciado quando o Cláudio falou na Rádio Guarujá, na última vez, né? Que é o apoio do PMDB descontente. Né? Então, é clara a divisão dentro do PMDB. E é clara essa tendência. Se prevalecer na convenção a coligação, a manutenção da coligação com o PSD, parte do PMDB, liderado por Mauro Mariani e outros, vai apoiar o candidato ao governo do PT. Agora, isso quer dizer o quê? Isso pode sinalizar para o segundo turno. Porque o PP também vai estar rachado. O PP do Amin não apoia o PMDB no governo. E pode também dividir-se e criar uma outra circunstância. Então, isso aí eu entendo, Marcelo, e com essa situação aí, não será tão fácil o Raimundo Colombo ganhar no primeiro turno. Uma das declarações que eu vi aí mais fortes agora há pouquinho, ele disse, sem medo de errar, mais de 90% do PMDB. Né? É um exagero, 90% é um exagero. Você acha que é um exagero? É um exagero.
Não tem a dúvida, com certeza. Mas esta outra aqui também, eu estou falando e tuitando aqui, né? Eu não fiz, não faço e não farei parte deste governo. Eu faço política, não negócios. Ele assumiu uma posição radical. Ele ele não admite qualquer conversa de que ele seja uma alternativa de vice. Ou alguém do lado dele. Ele quer a convenção. Agora, ele tem uma tese que tem que se discutir, é interessante. Ele recebeu 42% dos votos correligionários quando se candidatou a presidente do partido. Contra um vice-governador que estava com a máquina na mão. Isso aí também quer dizer que o Mauro Mariano não pode ser levado sem preocupação pela ala do Luiz Henrique. Porque vai ser uma disputa ferrenha. Eu não sei, Marcelo, tem ideia quando é que é a convenção do PMDB? Não tenho não. Eu sei que será claro, no primeiro semestre do ano que vem, né? Mas não sei a data precisa, não. Aliás, eu acho que não está marcada esta data ainda. Olha, eu julgo o seguinte. Se fizermos a comparação do Juarez, a situação do Juarez, dentro do PP, e a situação do Luiz Henrique dentro do PMDB, a do Juarez é mais confortável. Porque pelo menos ele tem o apoio do presidente do partido. Né? É verdade. E o Luiz Henrique parece que ele não está mensurando o grau de insatisfação disseminado pelo grupo do Mauro nessa corrida em que já está abraçado com uma ala forte do PT. É verdade. Bom, vamos observar, né? Vamos lá. Sardá, muito obrigado, viu? Um abraço. Bom dia para todos. O Laudelino Sardá, nosso colega, articulista político também aqui na nossa Guarujá, que sempre participa das entrevistas mais importantes da gente aqui. Agora são 8h07, 8h07, vamos para o intervalo, na volta o esporte aqui do nosso Despertador. Na RW Brasil. Entrevista. Bota aí na linha.